Oi, pessoal. Bom, continuando a falar de adolescente, até porque os adolescentes demandam tempo e demandam vários temas, né, Lara? Hoje a gente vai falar um pouco de um assunto que, na verdade, foi pedido pra gente desde a imersão que a gente fez. Nos perguntaram na imersão e estão cobrando da gente esse assunto, que é o imediatismo na adolescência, tá? Porque assim, então eu sempre falo, o adolescente é imediatista, né? Como se não houvesse amanhã. O tempo pro imediatismo é uma tragédia, né? Tudo tem que ser agora, é pra já. E a perspectiva do adolescente, assim, é de uma urgência que eles têm e né? Assim, e o que acontece? Os pais têm que ter uma habilidade, os pais, as pessoas que lidam, né? Pais, professores, tios, tias, quem lida com o adolescente tem que ter uma habilidade de tentar mostrar para esse adolescente que o mundo não gira em torno deles, né? E assim, a gente tem uma questão que a adolescência, embora a gente sempre fale que a adolescência é um processo que tem que ser vivido pela família, é um processo que tem que ser muito validado e que é um processo muito importante, a gente pode dizer também, no bom sentido, que ele é como se ele fosse uma espécie de limbo entre a fase da infância, assim, nesse sentido, assim, no sentido de que a infância é a fase que é uma fase trabalhosa, onde você ainda não dá autonomia, porque você cuida da criança, né? É onde você... É uma fase trabalhosa, dividida entre a fase trabalhosa da autonomia da criança, ainda porque você ainda não deu essa autonomia, e aí vem uma fase onde você precisa dar essa autonomia para o adolescente, porque ele está se tornando adolescente, e você também precisa fazer essa transformação da criança para o adolescente. É uma transformação da criança e que quem está com a criança também precisa ter, né, se transformar, né? E então assim, ninguém está muito pronto para essa transformação. E hoje em dia o que a gente tem é que, assim, com o avanço das tecnologias, a gente recebe as informações numa rapidez, é uma enxurrada de informação numa rapidez estrondosa, que até assusta a gente, né? Quando a gente vê, assim, tem horas que a gente acha que a informação é nova, essa informação já passou, já ficou para trás. Já tem outra. Já tem outra mais nova. Você perdeu aí, né? E até pra gente tudo tem que ser imediato, né? E com isso a gente também precisa tomar um pouco de cuidado, porque se pro adulto tudo tem que ser imediato, imagina pra criança, né? Que já nasceu nesse mundo aí, né? Isso a gente vai falar um pouco mais pra frente. Então esse padrão de comportamento que se vive hoje é chamado de cultura do imediatismo, tá? E ele afeta de maneira muito forte todo o padrão de comportamento no geral, assim, né? Afeta como um todo o padrão de comportamento, não só do adolescente, mas da criança e do adulto e do velho e de todas as pessoas que convivem neste mundo em que estamos, né? Acho que um pouco do que a gente quer falar também é que, apesar do adolescente ser muito imediatista, e é mesmo, e a gente vai falar um pouco do porquê isso acontece, acho que todos nós estamos nos tornando um pouco imediatistas. É verdade. Tem até um estudo, né, de um professor da Universidade de Manhattan, que ele fez uma pesquisa e ele coloca assim, que o passado é apagado, né? Com tantas transformações, uma conexão com o passado já parece inviável, não existe mais. A gente só lembra às vezes de pessoas, né? Mas os fatos já parece que estão muito lá atrás. Também não é muito possível a gente pensar no futuro, porque com tudo acontecendo muito rápido, às vezes você faz um planejamento, daqui a pouco ele já está obsoleto, já não serve mais em termos de pouquíssimo tempo. E o presente acaba acontecendo o quê? Ficando um espaço, um período que se resume a um instante prolongado, né? Porque o presente já não tem mais presente, assim. Acabou de acontecer, já tá passado e esse presente fica o aqui e agora neste minuto, não é neste período, né? Então, assim, antes
nós vivíamos num tempo que nós éramos obrigados a esperar as coisas acontecerem, né? A gente estava conversando isso, assim. As pessoas escreviam cartas, esperavam cartas chegar de vários lugares, iam visitar países, lugares diferentes, mandavam cartões postais para as pessoas. Hoje você tira uma foto e manda e chega em, né, milésimos de segundos, já tá na mão da outra pessoa do outro lado do mundo. Então, assim, você escreveu uma carta na máquina de escrever, né? Datilografava uma carta, que quem não tinha aquela fitinha de corretivo lá, podia estar na última linha, errava, tinha que escrever tudo de novo. Então a paciência fazia parte do mundo que a gente vivia, né? Da forma de vida que a gente levava. Hoje já não é mais assim, o mundo é outro. Lembrando que era tão saudável, né? Porque era tão gostoso. Eu lembro que eu escrevi carta, eu escrevi cartão postal, tanto como eu mandei cartão postal, eu recebi cartão postal, e as duas coisas eram uma delícia, né? A gente exatamente. Assim, era uma coisa que a gente tinha dentro, né? E a gente acabou tendo que transformar isso até dentro da gente mesmo. Ficava esperando, né? Criava aquela expectativa, assim, de quando fosse receber, de como seria, e até das pessoas, né, de quando a gente ia poder encontrar. Claro que tem toda a parte boa, de hoje a gente tá mais conectado, mais próximos, ainda que totalmente distantes fisicamente, isso também tem a parte boa, né? Mas assim, esse imediatismo também vem muito por conta disso, dessa evolução da tecnologia, né? E se os adultos que viveram essa fase de escrever carta, de datilografar, né, documentos e cartas, viveu num mundo muito mais devagar e com uma necessidade muito maior de paciência, hoje não dão conta de esperar, porque também tem muito adulto que não dá conta. Quantas vezes você manda uma mensagem, o risquinho lá fica azul, que a pessoa já leu no WhatsApp, mas ela não respondeu naquele minuto, aí a pessoa já começa a interpretar. Nossa, já leu na hora que eu mandei, mas até agora não respondeu. Aí já começa a criar N possibilidades de interpretação do porquê a resposta não veio, né? E às vezes não é nada, é porque a pessoa tá ocupada, é porque a pessoa tá dirigindo, é porque a pessoa tá no banheiro. Mas enfim, se os próprios adultos, hoje em dia, não conseguem também esperar, ter esse tempo, né, de resposta do outro, como cobrar isso de um adolescente que nasceu nesse mundo que a gente vive hoje e que a tecnologia tá aí, que tá tudo tão rápido, tudo para ontem mesmo. As notícias, como ela falou, se espalham e chegam do outro lado do mundo numa rapidez absurda. Então a gente também tem que pensar que isso não é só uma questão do adolescente, né? É bem o que você tinha falado, né? Quando o seu WhatsApp fica azul, você já quer a resposta na hora, né? E a gente chega a ficar bravo, né? Ficou aquele azulzinho no WhatsApp, a pessoa não te respondeu, você fala, pô, mas a pessoa já leu e não vai me responder? Né? Nossa, já leu, não responde, ó, tô esperando, não responde, não sei por quê. Não respondeu até agora. E aí, então assim, isso são os adultos, não estamos falando de adolescente só. Então, se os adultos que tiveram toda essa vivência, essa experiência de uma fase anterior aí da vida, que tinha tudo isso, hoje também não conseguem esperar, estão fazendo as coisas com os filhos em muitas situações, e estão com o telefone, porque a pessoa do trabalho também não pode esperar, o chefe também não pode esperar, você tem que estar o tempo todo antenado, disponível, ali respondendo prontamente, mesmo que seja às vezes um sábado, um domingo, um feriado. Então como que a gente vai cobrar isso de crianças e de adolescentes? Tem que pensar, né? É uma reflexão aí que a gente deixa também, porque muitos adultos falam isso com a maior facilidade. Ah, meu filho quer tudo pra ontem, mas eu não quero. Não sei, tem muitas situações que eu também quero e que eu demonstro isso e que ele tá vendo. Então também não dá só pra colocar neles, né? E o que a gente tem visto de resultado de tudo isso, né? Desse tipo de comportamento, desse padrão que a gente tá vivendo. Que muito dos resultados são catastróficos, infelizmente, né? Porque o que acontece? Aumenta o estresse das pessoas, aumenta o nível de ansiedade absurdamente, transtornos psicológicos, vários estão aí também acontecendo fervorosamente nessa geração e nesse mundo que a gente está vivendo hoje, com muita gente tendo transtornos psicológicos, como antigamente a gente não ouvia falar tanto disso. O nível de irritabilidade altíssimo, a falta de paciência, a intolerância, a gente vê isso às vezes, né, no trânsito, em situações corriqueiras do dia a dia, que por às vezes uma coisa mínima a pessoa explode de um jeito que você fala, nossa, o que aconteceu?
Então tem várias questões aí que estão acontecendo também por conta deste ritmo de vida, né? Vários impactos ambientais e sociais nas relações e nas famílias. Agora, assim, uma das principais mesmo, consequências, acho que de tudo isso, dessa cultura aí do aqui e agora, né? E que eu acho que os pais e as escolas têm que ficar muito atentas, assim, é o desenvolvimento da ansiedade, principalmente nas crianças, né? Porque vem desde das crianças. Então, assim, as famílias, as escolas, a própria sociedade tem que ficar atenta a isso. Porque, assim, a habilidade de ser paciente e de saber esperar, ela é uma habilidade que tem que ser treinada e tem que ser estimulada, né? Então, assim, se a criança tá super ansiosa porque ela vive nesse meio, a gente tá sempre com pressa, as coisas estão sempre acontecendo agora, ela tá vendo isso acontecer, ela se torna uma criança ansiosa e ela vai repetir este padrão. Pai e mãe fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, assim, é fundamental que, assim, eu tenho que parar para conversar com meu filho, eu tenho que parar para conversar com a criança, eu tenho que descer no nível da criança, nível que eu digo é de altura mesmo, se eu precisar, né? Conversar com calma, eu tenho que ensinar meu filho a refletir, a conversar sobre os problemas, eu não tenho que dar aquelas respostas não porque não, sim porque sim, não porque eu quero, não agora não dá. Eu tenho que, o máximo que eu puder, explicar o que está acontecendo e por que está acontecendo, né? Responder de maneira rápida e superficial, eu só vou estar prorrogando e aumentando um problema que pode lá na frente se tornar bem mais complicado, né? Então, assim, na correria, muitas vezes a gente fica impaciente, a gente quer acabar rápido. Então, a gente, assim, o que a gente quer mostrar as crianças acabam e adolescentes repetindo o nosso padrão de comportamento, né? Então, por exemplo, a gente não tem muita paciência às vezes, a gente sabe disso e a gente fala, gente, porque a gente sabe que nós estamos aqui para refletir junto com vocês e soltar algumas questões. Então, assim, agora tá na hora de guardar a criança tá brincando e agora ela tem que guardar o brinquedo. Então, você manda guardar porque, né, é o que a gente tem que ensinar a guardar o brinquedo. E a criança demora. E quando você vê, você está guardando por ela, você está fazendo junto, porque você quer que seja rápido, né? Então, isso é um exemplo do que a gente tá. São muitas situações. Então, assim, a criança que tem que se trocar, vai trocar de roupa. A criança tem que aprender a trocar de roupa sozinha. Mas ela demora. Quando você vê, você está ajudando a criança a trocar de roupa. Tomar banho. Então, assim, tudo. Comer. Tudo. Quando você vê, você tá ajudando, porque você quer que ela faça tudo rápido. E ela vai imitar esse padrão. Ela vai querer fazer tudo rápido. Isso vai fazer com que ela fique cada vez mais ansiosa. Mais impaciente. E isso ela vai ser a vida toda. Quando ela chegar no trabalho, ela vai ser impaciente. Na escola, ela vai ser impaciente. Para fazer uma prova, ela vai ser impaciente. Ela não vai querer pensar, né? Isso eu não sei, eu já vou pular. Então, assim, são coisas que vão ter consequências em todos os aspectos da vida, né? Então, assim, o que a gente pode fazer aqui, eu acho, é dar algumas dicas, né? De como que a gente pode ajudar nessa tarefa. Uma das coisas que a gente pode fazer é apoiar em vez de julgar. Então, assim, de repente, assim, a criança fez uma coisa errada, o adolescente fez uma coisa errada. Isso acho que a gente já falou algumas vezes, né, Lara? Não vai brigar, não vai constranger. Conversa. Tenta entender o que está acontecendo. Ou explicar por que não pode. Principalmente se estiver com outras pessoas, né? Sim. Tem gente que acha que falando na frente dos outros faz mais efeito. É o contrário, gente. Até porque você constrange, né? Você expõe demais a criança. Isso muitas vezes causa medo. Então você fala, você não vai fazer porque você vai se machucar. Você não vai fazer porque você vai cair. Você não vai fazer porque é perigoso. Então a criança sempre vai achar que o não vai trazer uma consequência de perigo, de medo, de insegurança.
isso ela pode carregar para a vida toda. E isso pode acontecer ou não, né? Sim. Você já impõe que vai dar errado, também tem isso. Então, às vezes você pode tentar ajudar, às vezes é uma situação, a gente estava até conversando, né? A gente não vai contar o caso porque é muito comprido, mas então, um pai que foi ajudar uma criança a subir num trepa-trepa, ele ajudou, a criança era pequena, então assim, encurtando a história, ele ajudou. Ele foi o suporte para a criança. E numa situação que, por a criança ser pequena, normalmente a gente falaria: não, porque não vai, porque você vai cair. Né? Então, assim, ele ajudou. Não vai porque você vai cair. Até quando essa criança carregaria este não vou lá porque eu vou cair, porque eu vou me machucar, né? Porque alguma coisa ruim pode acontecer comigo. Então, são exemplos que você pode dar para a criança que ela tem sim que se arriscar e fazer descobertas. E você tem que ser o apoio e o suporte, né? Sempre lembrando isso. Outra coisa, assim, ensina a criança a ser meio que o detetive do pensamento dela. O que quer dizer isso? Muitas crianças e adolescentes têm aquele pensamento de: eu sou o pior da classe. Porque eu não consigo. Eu sou muito feio. Porque isso eu não sei. Porque eu sou feio. Tenta mudar esse tipo de pensamento, né? Sempre com a conversa, com perguntas. Então, por que você acha isso? Você não é isso. Vamos conversar sobre isso. Então, assim, filho, adolescente, criança, sobrinho, demanda tempo, né? E a gente tem que usar deste tempo, assim, deixa um pouco as coisas de lado, porque a gente tá com uma criança, um adolescente que está se formando enquanto pessoa, enquanto ser humano. E a gente tem que ajudar nessa formação para que não se torne uma pessoa que lá na frente vai ter muitos outros problemas que a gente pode... Bom, a gente já sabe desses, né? A gente falou tantas vezes já nos nossos vídeos, mas são podem coisas... se tornar bloqueios, né? Muito mais difíceis depois de bloqueios, serem tratados. inseguranças, né? Que são muito mais difíceis para a pessoa depois se tornar um adulto autônomo, com segurança, que vai cuidar da sua vida, né? Que tenha autonomia para levar a sua vida, ter sua família. Então, assim, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado e pensar nessa relação, né? O imediatismo do adolescente é muito perceptível, mas até que ponto não é um exemplo de tudo que ele vê também, na né? dinâmica familiar, né? A questão da preocupação, então assim, os adultos também que às vezes se preocupam em exagero e falam para a criança: não se preocupa, né? Então, mas assim, você se preocupa com tudo, como que eu não vou me preocupar? Então, é sempre esse cuidado do que eu digo e do que eu faço, né? De ter um discurso coerente com a sua prática, porque você tem um discurso de uma coisa e a sua prática é outra, e a criança tá vendo o que você faz e não o que você fala. E em alguns casos a questão da ansiedade é extremamente forte mesmo, né? Muito cedo e muito evidente, e aí a família precisa perceber e procurar ajuda, porque assim, se a criança tem essa ansiedade exacerbada em todos os relacionamentos, em todas as situações, aí é caso mesmo de procurar um terapeuta infantil, um profissional para poder ajudar. Claro que um pouco é natural, mas a família tem que achar aí a medida, porque hoje em dia tá muito comum, né? Ansiedade, crises de ansiedade em criança, principalmente agora nessa fase aí da pandemia, que as crianças não sabem definir o que elas estão sentindo, e elas estão incomodadas, mas não sabem discriminar o que e por quê, e aí só manifesta a ansiedade, né? E a gente sabe de crianças e adolescentes que já foram parar em hospital por conta de crise de ansiedade, que desperta vários sintomas. Então é importante também que a família se atente para isso e que nesses casos extremos busquem mesmo ajuda profissional, porque tem casos que estão sendo necessários. Então, assim, a adolescência é uma fase de mudança para filhos e para pais, que a gente está insistindo muito em falar aqui, porque estamos recebendo perguntas e pedidos, porque é uma fase mesmo com muitas questões a serem tratadas, trabalhadas e compartilhadas, né? E é da família, não é dele sozinho. Então, assim, aquela criança que era dependente se torna um filho adolescente que busca autonomia, que é o que a Deia falou, é bem na fase
O início da adolescência é bem essa fase da transição. Então, até que ponto eu tenho que dar autonomia porque ele já é adolescente, até que ponto eu tenho que proteger porque ele tá deixando de ser criança. E tem muita coerência nisso, né? Porque assim, para uma coisa eu sou adolescente, para outra eu sou criança, para outra eu já cresci, para outra eu ainda sou muito jovem, para o meu posso, o meu não posso, né? Essa coerência é muito importante. Não é fácil para ninguém, não, é muito não tem difícil. receita, mas assim, certamente pais seguros e mais coerentes desenvolvem filhos mais maduros. Então acho que isso é fundamental a gente colocar, né? Que mãe que não gostaria de nessas horas, assim, desses conflitos, dessas situações, que acho que até às vezes faz, ainda que inconsciente, de falar bem baixinho, né? Assim, com ela mesma, falar, ai, que saudade do meu bebê. Mas assim, gente, não tem como, já passou, essa fase de bebê acabou, ficou pra trás e daqui pra frente é só olhar pra essa fase e tentar levá-la da maneira mais leve possível, porque tentando levar de uma forma leve já não vai ser fácil. Então, se ficar com aquela questão da aborrecência ainda implantada na cabeça, daí vai ser mais difícil ainda, né? Então, como não tem receita, mais uma vez, mais um tema que a gente trouxe aqui, só para dar umas dicasinhas para vocês e para mostrar do quanto nós temos de parcela e de participação nesse imediatismo que falamos tanto que vem dos nossos filhos. Do quanto estamos dentro dele, né? Estamos dentro dele e muitas vezes colaborando para que ele aconteça, reforçando isso, mas não vemos, né, a nossa parte. E aí colocamos isso, meu filho é assim, o meu adolescente é assim, minha criança é assim. Mas aí você olha pra mãe e fala, e você, né? O que tá faltando para você se perceber que você também é muito assim? Então, se nós não nos acalmarmos, nós não teremos filhos mais calmos. Isso é uma coisa que é fato. Então, a nossa ideia aqui hoje é de trazer um pouco isso como reflexão mesmo, né? De provocar e de fazer vocês refletirem do quanto nós colaboramos para que isso seja ainda pior e não melhor. E aí, talvez é parar para olhar para isso e falar o que eu posso mudar no meu comportamento para que reflita no comportamento também do meu filho. Sim. E todo mundo viva, né, com mais calma. Certo, gente? Então é isso por hoje. Esse foi o nosso tema. E quem tiver interesse em outros temas, podem deixar lá como sugestão no nosso canal. Deixe seu like para quem gostou. Compartilhem nossos vídeos. E estamos aqui e correndo atrás de outras pesquisas, de outros estudos para continuar trazendo mais temas interessantes para vocês, tá bom? Até a próxima. Até.